Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D, use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Confira o resumo das ocorrências policiais da semana do Rio de Janeiro. Vamos para a Baixada Fluminense. Por governo do estado do Rio, PM apreende arma e drogas em estação de trem em Caxias. Policiais do grupamento de polícia ferroviária apreenderam uma pistola, munições, 11 trouxas de maconha e 11 pinos de cocaína próximo à estação de trem em Barie, na comunidade da Vila Sapê, em Duque de Caxias. Durante a ação teve confronto, e um criminoso acabou ferido. O caso foi encaminhado à 60ª DEP. Agora no Complexo do Alemão. Mais um dia de tiroteio no Complexo do Alemão impede que voluntários do combate ao coronavírus saiam de casa, diz ativista. Por coletivo Papo Reto, voz das comunidades e mulheres do Alemão em ação. Moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, acordaram ao som de um intenso tiroteio. Na última segunda-feira, o confronto entre policiais militares e traficantes impede que voluntários do gabinete de crise criado para combater o coronavírus na comunidade saiam de suas casas. A operação teve início por volta das 7 horas, na localidade conhecida como Fazendinha, e contava com blindados da polícia. Os disparos eram ouvidos de diversos pontos da comunidade. A equipe de voluntários, que atenderia aos moradores com entrega de cestas básicas, optou por cancelar a ação. A interrupção temporária da atividade foi comunicada pelo ativista social Raul Santiago em seu perfil no Twitter. Pessoas voluntárias do gabinete do Alemão não têm como sair de casa. Em meio a tudo, as ações solidárias da manhã estão paradas por conta das operações de guerra do Estado. Muitos tiros. O blindado está na localidade da Fazendinha, Complexo do Alemão. Pessoas voluntárias do gabinete alemão são dessa localidade e não têm como sair de casa. Em meio a tudo, as ações solidárias da manhã estão paradas por conta das operações de guerra do Estado. Ele contou que, agora, a situação do confronto no Alemão será acompanhada para então retomar a distribuição de doações de maneira segura para voluntários e pessoas assistidas. Desde o início da pandemia, há mais de um mês, esta foi a operação de maior dimensão no local. À tarde nos encontraremos para repensar as estratégias para os atrasos da manhã e seguir com as atividades. Porém, somente se tivermos certeza de que há tranquilidade para o trabalho, pois até agora a operação segue, afirmou Raul, destacando o cenário atual, agravado por episódios de confronto. Acredito que todo tipo de intervenção que gere conflitos e violência deveria ser repensada nesse momento de pandemia, sejam as operações policiais, ou mesmo os conflitos entre facções pelo Estado. Tudo deveria frear, diante da situação grave e geral que estamos vivendo. Infelizmente não acredito que isso vai acontecer, mas deveria ser assim. Todo tipo de situação que traga mais problemas deveria ser paralisada. Outros moradores usaram redes sociais para se queixarem da violência na região. Tá complicado. Não temos paz nem na quarentena. Já não basta estarmos vivendo em estado de pavor com nosso inimigo invisível Covid-19. Agora temos que estar com o inimigo que sempre está visível em nosso dia a dia. O gabinete de crise do Complexo do Alemão foi criado há um mês para atender a população, com doação de kits de higiene, de cestas básicas e de água, além de levar informações sobre o combate ao novo coronavírus. Diariamente, são realizadas ações com voluntários das instituições que compõem o grupo coletivo Papo Reto, voz das comunidades e mulheres do Alemão em ação. Até agora, mais de 3,5 mil famílias foram atendidas com a doação de alimentos e de produtos de higiene, o que, segundo estimativa, teria alcançado 13 mil moradores. Coronavírus. Empresas adaptam produção, com montagem de UTI e conserto de respiradores. De acordo com Reni Silva, à frente do Voz das Comunidades, as arrecadações para doações são definidas a partir da necessidade identificada em meio à população. Com isso, até o momento foram mais de 100 mil litros de águas entregues em locais onde há problemas de abastecimento. Numa parceria com a Amber, as famílias ganharam galões de 6 litros. Vamos monitorando as demandas para saber o que é mais importante entregar no momento. Na semana passada, os moradores falaram que na área das Palmeiras estava sem água. Vamos direcionando. Nas nossas cestas básicas tem leite, mas para famílias com crianças pequenas, acrescentamos o leite em pó, com terreno. Estamos com várias frentes. Levamos álcool gel, líquido e sabonete líquido para a clínica da família e a UPA a pedido dos médicos, que são nossos parceiros e nos fornecem dados de cuidados
Impasse coronavírus. Líderes comunitários denunciam jogo de empurra para remoção de corpos. O trabalho do gabinete de crise no Alemão pode ser acompanhado através das redes sociais @gabinete alemão, do grupo. Os voluntários reforçam que mesmo em dias de entrega, os moradores devem evitar aglomeração e ficarem em casa, quando possível. Em nota, a polícia militar informou que o tiroteio começou em 2 pontos, Largo do Índio e Fazendinha. De acordo com a corporação, no primeiro, agentes se depararam com criminosos e houve confronto. No segundo, traficantes atiraram contra uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora UPP, Fazendinha. Agora vamos para Santa Cruz, zona oeste do Rio. PM abre processo para expulsar cabo flagrado em show com milicianos. Por Mário Hugo Monquen, cabo foi encontrado em festa com mais de 150 pessoas em um sítio. Outros 3 policiais são investigados por suposta participação no evento. 2 anos após ser flagrado num show com milicianos, o cabo Vinícius Castro de Oliveira foi submetido pela PM a um processo disciplinar que pode culminar na sua expulsão da corporação. Na madrugada de 7 de abril de 2018, Oliveira estava num sítio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, que foi alvo de uma operação da Polícia Civil para prender Wellington da Silva Braga, o ECO, chefe da maior milícia do Rio. Na ocasião, 159 pessoas que estavam no local assistindo shows de pagode foram detidas. Oliveira foi um dos 4 PMs flagrados no sítio. Ele estava com 2 armas, uma delas, uma pistola registrada em nome de outro PM, um sargento reformado. Os outros 3 policiais ainda estão sendo investigados. O PM teve autorização para portar armas revogada e sua carteira funcional recolhida pela corporação. Segundo a decisão que submeteu o PM ao processo administrativo, as atitudes do cabo Oliveira mostraram-se opostas àquelas ministradas e exigidas a todos os membros desta bicentenária corporação, expondo negativamente a imagem da polícia militar, servindo de mau exemplo aos seus pares e subordinados. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora, CPP, pediu a transferência do cabo da UPP Nova Brasília, onde ele é lotado, por conta da submissão do cabo ao processo administrativo. Os outros 3 PMs que estavam no local são um sargento, um cabo e uma soldado, que até hoje é lotada no batalhão do bairro onde aconteceu o show, o 27º BPM. Na ocasião, a Polícia Civil foi ao local para checar uma denúncia de que ECO e outros chefes da milícia estariam no sítio, situado na Rua Fernanda. Quando os agentes chegaram, houve troca de tiros, e 4 milicianos, seguranças de ECO, foram mortos. Segundo a polícia, o chefe conseguiu fugir durante o tiroteio. Pelos fundos do sítio, foram apreendidos no local 9 fuzis, 4 de calibre 5.56 e 5 de calibre 7.62, 10 pistolas, 5 revólveres de calibre 38, 76 carregadores de armas de fogo de diversos calibres, 1.265 munições de diversos calibres, coletes balísticos e fardas da PM. Das 159 pessoas que foram detidas naquela madrugada, nenhuma foi condenada pela justiça. A maior parte dos capturados não tinha ligação com a milícia. Eram moradores da região, dominada por paramilitares, que pagaram por seus ingressos e estavam no local para assistir aos shows de pagode. O Ministério Público só ofereceu denúncia contra 18 homens e, em agosto do ano passado, todos eles foram absolvidos, de acordo com a sentença assinada pelo juiz Juarez Costa de Andrade, da 2ª Vara Criminal de Santa Cruz. Não foram os acusados presos na posse das armas e munições apreendidos, tampouco com o material utilizado pela milícia, sendo certo ainda que não foram flagrados em qualquer prática delituosa. Agora vamos para o Complexo da Alma São Gonçalo. Vídeos mostram intenso tiroteio durante caçada da PM ao traficante Pai na Alma. Por Mário Hugo Monquen. Policiais militares do 7º Indicador Ordinal Masculino BPM, São Gonçalo, realizam, na noite da última segunda-feira, uma operação de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Alma no bairro Amendoeira, em São Gonçalo. De acordo com a PM, os agentes foram até a localidade com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, reprimir a criminalidade, controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP, e localizar o líder do tráfico de drogas naquela região, conhecido como Pai. Nas redes sociais, moradores da localidade compartilharam vídeos em grupos de WhatsApp mostrando o intenso confronto entre os policiais e traficantes da comunidade. Até o momento, não há registro de presos e apreensões. Ainda em São Gonçalo, por Alain Emiliano, Ari Lopes, Renata Sena e Sérgio Soares. 2N assassinou o líder do Jardim Catarina.
há um ano em São Gonçalo. Em 2019, as águas de março só chegaram em abril em São Gonçalo, fechando o verão já em pleno outono. Durante 3 dias consecutivos, a partir do dia 10 de abril, temporais castigaram vários bairros da cidade e, mais uma vez, as mais atingidas pelas chuvas e enchentes foram as comunidades do Jardim Catarina e do Complexo do Salgueiro, separados pela Estrada Federal BR-101, construída sobre uma área de mangue no fundo da Baía de Guanabara, que divide as duas regiões, além do drama comum de verem suas casas invadidas pelas águas. Há mais de 30 anos, os cerca de 120 mil moradores dos 2 bairros vivem sob o domínio da mesma facção criminosa, o Comando Vermelho, CV. Como essa hegemonia de 3 décadas foi ameaçada e chegou a ser derrubada por um golpe de estado que durou menos de 48 horas. Os 2 personagens principais desse capítulo da história são Thomas Jason Vieira Gomes, o 2M, líder do tráfico no Salgueiro, e Schumacher Antonácio do Rosário, o piloto, chefe do Jardim Catarina, ambos crias de suas comunidades e que seguiam ordens de integrantes da cúpula do CV, que mesmo presos continuavam à frente dos negócios da facção. Além de serem funcionários da mesma firma, o CV, os 2 tinham em comum a prática de assistencialismo aos moradores, o que pode ser visto naqueles dias de enchentes, quando lideraram, a bordo de barcos, o resgate de famílias ilhadas dentro de suas casas e a distribuição de cestas básicas para os desabrigados, e o terror e a violência que impunham para exercer e manter o poder. Mas essa convivência pacífica entre os 2 estava com os dias contados. 2N estava insatisfeito com seus chefes da cúpula do CV e pretendia mudar de facção, pulando para o 3º Comando Puro, TCP, e transformar o Complexo do Salgueiro num reduto dos azuis. Para isso, já há algum tempo estava cooptando líderes do tráfico de outras comunidades menores de São Gonçalo, também controladas pelo CV, mas ele sabia que para seu sucesso, era fundamental convencer Schumacher a acompanhá-lo na virada, ou teria que matá-lo, antes que fosse morto por ele a mando dos patrões. Reunião pedida por 2L foi pretexto para atrair Schumacher para emboscada. Relatórios de investigações da Polícia Federal, PF, a que o canal teve acesso revelam que esse jogo de xadrez do tráfico já estava sendo monitorado desde agosto de 2018, em plena intervenção federal no estado do Rio, através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e interceptações de mensagens cifradas enviadas por chefões do CV encarcerados em presídios federais para suas comunidades de origem. Foi com base nessas informações que a PF, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, CORE, e apoio das Forças Armadas, realizou 3 grandes e sucessivas operações no Salgueiro, entre setembro e novembro daquele ano, com pelos menos 7 mortos e dezenas de presos, além da apreensão de fuzis e drogas. Mas, o objetivo final não foi alcançado, que era capturar 2N e seus principais assessores e evitar a guerra que se travaria meses depois, quando o traficante concretizou seu golpe de estado, deixando vários mortos e moradores em pânico, sem poder sair de casa, e ressurgiu como 3N, já integrado ao TCP. O golpe, assim que as águas baixaram no Complexo do Salgueiro, na última semana de abril do ano passado, 2N resolveu colocar as cartas na mesa para Schumacher, que estava hospedado numa casa em Itaúca, usada regularmente como um dos seus esconderijos em São Gonçalo, quando a polícia fechava o cerco a ele no Jardim Catarina, e também para temporadas de lazer. O imóvel em Itaúca, localizado numa área entre a Serra do Salgueiro e a Baía de Guanabara, servia ainda para encontros estratégicos e até hospedagens de lideranças do Comando Vermelho de São Gonçalo e outras regiões do estado. Segundo investigações da polícia, naquele 25 de abril estava marcada uma reunião de assuntos gerais entre lideranças do CV, agendada por 2N. Thomas Jason, na realidade, estava blefando, pois em adiantadas conversas com líderes do TCP nos complexos da Alma, em São Gonçalo, e da Maré, no Rio, tomou conhecimento de que a cúpula do CV já teria decidido pela sua queda, o afastando do comando no Salgueiro. E pior, pretendia eliminá-lo, junto com seus colaboradores. E o escolhido para colocar esse plano em prática era justamente Schumacher, o mais antigo chefe de tráfico em atuação na região e que gozava de plena confiança dos líderes, segundo relatórios da área de inteligência das polícias civil e federal. Fora de seus domínios e acompanhado de apenas 4 seguranças, Schumacher não teve tempo de perceber que havia sido atraído para uma emboscada. No encontro, que aconteceu ao cair da tarde,
e que teve a participação de todos os gerentes de bocas de fumo das 8 localidades que compõem o complexo do Salgueiro. Thomas Jason disse ter descoberto um plano de morte contra ele. Anunciou que estava pulando para o terceiro comando puro e perguntou a Schumacher se ele gostaria de acompanhá-lo. Diante da negativa, a tropa do Corinthians de 2M age rápido e executa piloto e seus 4 soldados. Em meio à fuzilaria, outros criminosos que observavam de longe a reunião, sem entender o que acontecia, fugiram. Na realidade, os subalternos não sabiam naquele momento que estavam presenciando a queda do CV no Salgueiro e a ascensão da tropa do Corinthians. Mesmo que o golpe não tenha durado mais que 48 horas, consumadas as mortes em Itaúca, a tropa do Corinthians passou então a executar as fases subsequentes do plano. Os cadáveres de Schumacher e de seus aliados foram colocados na mala de um carro, roubado anteriormente, e levados até uma área próxima ao aterro sanitário desativado do Salgueiro. Ali, os integrantes do grupo do Agora 3M, tentando destruir provas, jogaram granadas no veículo e obrigaram o proprietário de uma retroescavadeira a cavar uma cratera e enterrar o veículo com as vítimas. No início da noite, uma mensagem de áudio, com a voz de Thomas Jason, é disparada para o grupo de WhatsApp dos telefones celulares de todos os gerentes de comunidades controladas pelo CV na região, comunicando a execução de piloto e os motivos que o levaram a cometer o crime. Segundo policiais que avaliaram a autenticidade do áudio e constataram que a voz era realmente de 3M, é possível ouvir, ao fundo, o barulho do motor da retroescavadeira, já nos momentos finais do trabalho de ocultação dos corpos de Schumacher e dos outros 4 mortos. No inquérito instaurado pela DH sobre o caso, os policiais concluíram que, além de Thomas Jason, participaram das execuções de piloto seus principais aliados: Alexandre Souza Lima, o Xandinho, Luiz Ricardo Monteiro Cunha, o Ricardinho, seus seguranças, Carlos Henrique Barros de Oliveira, o Grisalho, líder de 10 comunidades nas regiões do Vila 3, Jardim Mirambi e parte de Santa Isabel, e Bruno de Souza Silva, o Pelanca, ex-líder do tráfico de drogas do Buraco do Boi, em Niterói, e designado pelo CV para chefiar os pontos da facção em Vila Gabriela e Itaboraí. Schumacher estava armando mancada para me matar e andava dizendo que iam cair 5 no Salgueiro. Mas digo a vocês o seguinte: da minha arma não vai sair nenhum tiro para quem for meu amigo, afirmava Thomas Jason num dos áudios anexados ao inquérito. Já no inquérito da Polícia Federal, um dos agentes relata que, ao adotar o procedimento, ele, na realidade, estava anunciando um racha na quadrilha, se autoproclamando o legítimo dono do Salgueiro e tentando estabelecer uma nova ordem entre o grupo que já trabalhava no tráfico em funções inferiores. O áudio também significava a tentativa de demonstrar força e poder, com um recado direto de que quem fosse leal ao seu novo comando teria reciprocidade e não amargaria o mesmo fim de Schumacher, afirmou. No dia seguinte à execução de Schumacher, a tropa do Corinthians ainda cometeu outro crime. Enquanto tentava estabelecer uma nova ordem no complexo do Salgueiro, o sequestro de um morador que supostamente teria se relacionado com a mulher de um traficante do grupo. Após ser espancado a socos e pontapés, a vítima levou um tiro em cada uma das mãos e foi levada para um cativeiro. Segundo investigações da 72DP, Mutuar, além de Thomas Jason e toda a tropa do Corinthians, outros 10 homens de funções hierarquicamente mais baixa na quadrilha também participaram do crime. Todos foram identificados e estão sendo procurados. Sem apoio, ao longo da noite e madrugada do dia seguinte, Thomas Jason e seu grupo constataram que nenhum dos gerentes do chamado G8 do Salgueiro, à exceção de Biscoli, que era seu compadre, aceitariam seguir o caminho de 3M no TCP, já que os grupos de telefones dos gerentes silenciaram. Segundo policiais do setor de inteligência da Secretaria de Segurança do Estado, todos os principais líderes do CV em São Gonçalo, de dentro da cadeia, ordenaram que fosse formado um bonde nas comunidades controladas pela facção na cidade para ocupar o complexo do Salgueiro e eliminar todos os envolvidos na execução de Schumacher. Sem apoio, tropa do Corinthians foge do Salgueiro em bonde pela estrada do Comper sem apoio suficiente para virar a chave do CV para o TCP e se manter no Salgueiro. 3M teve que agir rápido e adotar uma mudança de estratégia. A decisão agora era recuar, para depois avançar. Na madrugada do dia 27, ele deixou a região junto com sua tropa, num bonde que saiu em pelo menos 2 carros.
seguindo pela estrada do Comperge, em direção a Itaboraí. A tropa do Corinthians teria usado conhecimentos de Bruno Pelanca em Itaboraí para conseguir esconderijos seguros e se organizar para chegar aos outros destinos traçados na viagem. O Complexo da Alma, principal comunidade controlada pelo 3º Comando Puro em São Gonçalo. E depois, o Complexo da Maré, na zona norte do Rio, onde passou os primeiros dias junto com seu grupo de confiança e outros traficantes de escalões superiores do Salgueiro que o acompanharam. Segundo levantamentos da polícia, o que teria revoltado mais ainda as lideranças do CV, além da morte de Schumacher, era o fato de 3N ter levado cerca de 40 fuzis, dezenas de pistolas e todo estoque de munições, além de tabletes de cocaína, crack e maconha puros e sem misturas, dando um prejuízo de mais de R$2 milhões nos agora rivais. Além disso, após a execução de piloto, 3N teria saqueado um cofre de Schumacher, levando mais de R$200 mil, resultante da arrecadação do tráfico no Jardim Catarina. Contra-ataque ao vivo pelas redes sociais, na tarde de domingo, sem saber se 2N e a tropa do Corinthians permaneciam ou não no Salgueiro. Uma verdadeira força-tarefa do CV, composta por criminosos de várias comunidades do estado do Rio e armada com dezenas de fuzis e pistolas, invadiu o local. A incursão foi registrada ao vivo, em lives pelas redes sociais, para mostrar que a região continuava vermelha. Além das imagens ao vivo dos criminosos circulando no Salgueiro, foi divulgada também uma foto de um homem mascarado, com um cartaz escrito 2N traidor safado sobre o corpo, cercado de fuzis. O personagem estava deitado sobre a caminhonete que Thomas Jason costumava usar para dar seus rolés no complexo, e que não conseguiu levar na fuga. O golpe de estado de 2N havia sido revertido, mas estava montado o cenário para a guerra que viria a acontecer. Agora, pelo lado do TCP, liderada pelo novo personagem, 3N, que jurou voltar a São Gonçalo e fazer o Salgueiro ficar verde, com as cores do TCP. Poucos dias após a fuga, no dia 6 de maio de 2019, Thomas Jason sofreu sua primeira grande baixa já na nova facção. Uma grande operação montada pela Polícia Civil, com apoio de um helicóptero blindado, descobriu seu primeiro esconderijo, na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré. Na ocasião, 8 homens ligados ao tráfico acabaram mortos, sendo 7 deles ligados a 3N, que teria conseguido fugir pelo mangue. A mulher dele também foi presa e houve apreensão de 7 fuzis, pistolas e granadas. Desconfiado de que pudesse estar sendo traído pelos companheiros da nova facção, 3N pediu para que houvesse um rodízio de esconderijos até que achasse um local adequado, em São Gonçalo, para abrigar sua tropa, e dessa forma passou por Parada de Lucas, e na Cidade Alta, em Cordovil, antes de se refugiar no Complexo da Alma, em São Gonçalo. Sem milícia, segundo investigações da polícia, 3N não apenas passou a ceder armamentos e munições para investidas a comunidades do CV em São Gonçalo, como também foi para a chamada linha de frente em alguns confrontos e invasões. Assim, conquistou a confiança de alguns dos principais chefões do TCP, como Thiago da Silva Foli, o TH, da Maré, Álvaro Malaquias Rosa, o Peixão da Cidade Alta, Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, do Muquiço, no Rio, e pai, do Complexo da Alma, em São Gonçalo. Na condição de investidor, passou a comprar drogas e armas dos fornecedores do TCP. Parte das lideranças dessa facção defendiam a ideia de tentar uma costura que 3N pudesse minimizar o problema da falta de soldados para a guerra com o CV. Mas Thomas Jason, sem experiência com esse tipo de articulação, preferiu recusar parcerias e seguir em comando paralelo, mas leal ao TCP, assumindo a função de escolher os soldados para sua tropa, voando para a região dos Lagos. Milícia toma Arraial do Cabo. Por Mário Hugo Monquen. Milicianos expandiram sua atuação para o município de Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Em novembro, foi preso um suspeito de comandar uma quadrilha que age na localidade de Monte Alto. Ele também fazia parte de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em agosto, uma ação conjunta da Prefeitura, Instituto Estadual do Ambiente, INEA, e Ministério Público Estadual demoliram cerca de 100 casas supostamente vendidas pela milícia dentro do Parque Estadual da Costa do Sol em agosto último. Eles agiriam em conluio com traficantes. A gravidade do fato narrado está evidenciada. Trata-se de invasão em série na área do Parque Estadual da Costa do Sol, conforme foi noticiado ao longo do ano de 2018, tendo o Ministério Público, inclusive, proposto diversas ações com o fim de inibir a prática e, também,
buscar a desocupação e recuperação de áreas degradadas. Pelo relato do órgão fiscalizador, bem como pelas fotografias, observa-se que não se trata de um movimento individual de uma família que buscou um local para construir sua residência e exercer o direito de moradia digna, mas de uma ação orquestrada por criminosos. As casas, como se observa, foram construídas nos mesmos padrões, com o mesmo material, próximas umas das outras, a indicar que se trata de ato coordenado e criminoso daqueles que buscam obter lucro com a especulação no local, revela trecho da investigação. Os paramilitares são suspeitos até mesmo de desmatar áreas da reserva. Desde 2016, a Assembleia Legislativa do Rio vinha recebendo denúncias sobre a atuação dos paramilitares no local. Nas redes sociais, foi publicada uma denúncia no ano passado de que milicianos do Rio de Janeiro dominaram a exploração do comércio turístico da cidade, passeios de barcos, quiosques das praias, pousadas, bares e restaurantes. A atuação no município vem de vários anos. Em 2012, a polícia já agia para desarticular uma milícia que explorava o fornecimento de sinal de TV a cabo clandestina no município. Agora em Campos dos Goytacazes, região sudeste, por Mário Hugo Monquem, chefão do TCP em Campos acusado da morte de militar, mandou os subordinados mentirem sobre o crime. Cassiano Soares da Silva Vicente, o Cotó, é um dos líderes do 3º Comando Puro, TCP, na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Mesmo preso, controla o tráfico nas localidades de Eldorado e Sapo II. Ele está respondendo a um crime que teve grande repercussão: o assassinato do militar do Exército Hugo Soares de Alvarenga, de apenas 20 anos, ocorrido em 2018. Vai a júri popular. A arma usada no fato era dele. Hugo foi morto porque foi confundido com um integrante da facção Amigos dos Amigos. Ada Cotó não deu ordem direta para o crime. Entretanto, deu carta branca para que seus subordinados atirassem toda vez que percebessem movimentação estranha nos arredores de seus redutos, e o militar passou de moto em um desses locais quando foi assassinado. Cassiano, além de deter o total domínio sobre a região em que exercia o tráfico de drogas, também exercia pleno domínio sobre o comportamento das pessoas, sobre o que os seus subordinados faziam ou deixavam de fazer, e etc. Quando soube que a vítima era do exército, Cotó determinou que 2 comparsas envolvidos diretamente no crime inventassem uma história de que a morte teria ocorrido devido a uma troca de tiros com pessoas de outra facção do tráfico, e acabaram acertando a vítima Hugo, de forma a não dar problemas para o tráfico de drogas. Caso sua ordem dada por Cassiano não fosse acatada por alguém na localidade por ele comandada, determinava que o infrator fosse punido com surras, agressões e até mesmo com a morte. Cotó deixou claro, no entanto, que os subordinados não estavam autorizados a atirar na rua Murilo Peixoto, que foi onde ocorreu o crime, já que se trata de uma via principal, mas que dali para frente, eles estavam autorizados a atirar. O traficante responde a outros homicídios, entre eles o de Max Douglas Silva Marins, morto em 16 de dezembro de 2019. O crime ocorreu em razão de uma rixa entre facções pelo fato de o rapaz morar em área dominada pela ADA, agora em Jardim Novo, Zona Oeste. 1 morto e 3 feridos em confronto no Jardim Novo. ADA, por Mário Hugo Monquem. Policiais do 14º BPM, Bangu, deixaram 4 criminosos feridos numa ação em que 4 pistolas, munições e drogas foram apreendidas. A ação dos militares aconteceu durante uma operação realizada no complexo do Jardim Novo, em Realengo, na zona oeste do Rio. Um dos feridos não resistiu aos ferimentos. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.